A resposta que a gente tem para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é a seguinte, olha. Matusalém e outros viveram mais de 500 anos? Matusalém e outros viveram mais de 500 anos? Essa é a pergunta de hoje, tá bom? Então vamos ver o que é que a gente pode conversar sobre este assunto. Como temos estudado, os capítulos 1 a 11 de Gênesis foi escrito por Moisés com duas características. Uma, ele está reescrevendo textos que já existiam antes dele e que pertencem a outros povos e culturas, e a maneira como Deus é mencionado demonstra isso. Segunda característica é o estilo interpretativo que ele, Moisés, usa para reescrever esses textos. Tá bom? Então, os capítulos 1 a 11 são textos tirados de outras culturas, não é? Com características próprias, e agora Moisés pega e vai dar uma interpretação a eles. Ele vai pegar textos que eram politeístas e ele vai colocar a presença monoteísta, né, de Deus na criação e em tudo mais que está ali nos capítulos 1 a 11 de Gênesis. Tá bom? Segundo, este estilo interpretativo que Moisés usou tem características próprias em relação a outros estilos do texto bíblico. E até outros estilos, não é, usados por Moisés no restante do livro do Gênesis e nos seus demais livros. Uma dessas características é que não são literais. Entendeu? Aqueles textos, eles não são literais. São relatos possíveis de terem acontecido, porém foram escritos não como registros históricos, mas como relatos explicativos sobre a origem de realidades como a criação de tudo, a violência no mundo, umas nações serem mais importantes que outras e etc. Então, ali são para explicar por que certas coisas acontecem no mundo. Não é que sejam fatos verídicos que estão ali registrados. Tá bom? Terceiro, o relato de nomes que viveram mais de 500 anos faz parte desses textos que estão de estilo interpretativo. A releitura e a reedição de Moisés a esses textos, né? Então, este já é um primeiro motivo para não aceitarmos como literal estas afirmativas quando a idade exagerada de muitas pessoas, inclusive a de Matusalém, quanto, né, a idade exagerada dessas pessoas, tá bom? Então, o texto é interpretativo, tem um estilo próprio e ali não é literal. Então, dizer que Matusalém viveu 900 anos e outros viveram 600, 500, etc., não é literal. Não é literal. E se for, presta atenção nisso, e se for literal, a gente não pode tomar como literal, porque esses textos não são literais. Então, fica difícil dizer, não, isso aqui é literal, esse aqui não é literal. Tá bom? 4. Além disto, Moisés afirma no Salmo 90, mesmo que numa linguagem poética musical, que o ser humano só vive no máximo até 70 ou 80 anos.
Então, quando reescreveu, afirmando que homens chegaram a mais de 500 anos, ele não estava mencionando questão de idade, mas de importância de cada um diante da qualidade de vida que tiveram com Deus. Qualidade e não quantidade. Dentro deste raciocínio, dentro dessa ideia, encontramos o caso de Enoque, que, segundo o relato, andou com Deus e por isto viveu somente a quantidade de anos equivalente à quantidade de dias de um ano. Esta informação, naquele tempo, afirmava que viveu mais que os outros, pois o tempo não tem fim. Terminando um ano, começa o outro. Em resumo, naquela linguagem metafórica, ele não morreu. Deus o tomou para si. Entende? Então, lá diz que ele viveu 365 anos. Na verdade, eram 360, equivale aos 365 dias do ano, de um ano. Mas como o ano terminou um, começa outro, terminou o ano, começa outro, então o que eles estavam afirmando ali é que Matusalém viveu muito porque foi muito agradável a Deus. Agora, Enoque foi mais agradável, porque Enoque terminou não morrendo, porque Deus o tomou para si. Tá bom? Então tudo é simbologia, né? Outro fato que ajuda neste raciocínio é a idade do próprio Moisés. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. 40 é a quantidade de dias, do seu jejum, do jejum de Moisés ao receber as leis de Deus. A mesma de Jesus na tentação do deserto. E outros 40 importantes que aparecem nos textos hebreus da Bíblia. Não é um número, é um símbolo. Tem a ver com a preparação para se viver algo que será sublime. Tem a ver com preparação. 40. Então ele viveu 120, Moisés. Mas ele diz que no máximo se vive 80 anos. Entende? Então, isso, claro que é uma poesia. Mas 120 é um símbolo. Tá? Como também os 80 é símbolo. 40, 40. Por outro, aqui, por causa de muitos fatores limitantes, as pessoas nos tempos de Abraão e Moisés viviam muito pouco, em média 30 ou 40 anos. Era a quantidade de tempo que esse povo vivia. Nos tempos de Jesus, possivelmente, vivia-se em média uns 50 anos. Mas alguns viviam muito, como o caso de João, que chegou a uns 100 anos. Se é que foi ele, se é que foi ele realmente que ditou, pois era analfabeto, a escrita das 3 cartas e do Apocalipse. Acredita-se que essas cartas de João e o Apocalipse foi escrito no ano entre 90 e 95 depois de Cristo, tá? Então, se foi João que escreveu, ou escreveu não, porque ele era analfabeto, era pescador, Mas se foi ele que ditou esses textos, então ele viveu muito tempo, 8. Quando Deus criou o ser humano, criou para que vivesse pouco tempo na terra, com um corpo mortal, pois já sabia que iria pecar e sofrer as consequências desse pecado.
de todas as formas possíveis, inclusive doenças e outros males mais. O que o Senhor tem de melhor para os seres humanos não é neste mundo, mas na eternidade, espiritualmente. 9. Devemos considerar também que o Senhor criou o ser humano com estes limites, mas, ao mesmo tempo, deu autoridade, domínio e delegação sobre toda a criação, inclusive sobre si mesmo. Assim, com conhecimentos e sabedorias, os seres humanos têm descoberto e inventado condições para que as pessoas, cada vez mais, vivam mais e com melhor qualidade de vida. A ciência tem total apoio do Senhor, pois ele deu esta autoridade para os seres humanos dominarem. Está na Bíblia. 10. Não duvido que o ser humano chegue a viver ou mais anos, viver 500 ou mais anos no futuro. Não duvido. Mas no passado, o ser humano nunca viveu o tanto que estamos chegando a viver em nossos dias. Nunca chegou. Os números que a Bíblia menciona para longevidade de alguns deve ser entendido como qualidade de vida com Deus e não quantidade de tempo que essas pessoas viveram. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta, né? A pergunta é: Matusalém e outros viveram mais de 500 anos? Tá? Então, essa é a nossa resposta.